referente à criação do cargo de procurador-geral nessa casa. Eu fiquei analisando quais os motivos que levam a Casa de Leis, a mesa diretora e o presidente dessa casa a criar um cargo de procurador-geral nesse município, nessa Casa de Leis. Eu tive acesso a uma gravação, e eu quero frisar uma situação, ao qual em 2014, pela demanda de projetos nessa casa não ser tão grande, o ex-presidente, o senhor Pedro Antônio Ferrazin, liberou um dos procuradores a ir trabalhar em outro município. Isso demonstra que a demanda dentro do Poder Legislativo não é tão grande assim. Mas eu tive acesso a uma gravação referente a um projeto de lei de minha autoria, que é a criação de placas de mototáxi para atender de fato aqueles que precisam, aqueles que moram nos bairros mais distantes, que hoje tem que pagar 5, 10 ou 15 reais numa viagem de mototáxi, e que em 2014 esse projeto sofreu, os procuradores dessa casa, sofreu pressão por parte de alguns parlamentares, inclusive por parte do ex-presidente, senhor Pedro Antônio Ferrazin, naquele momento, para que se mudasse o parecer, senhor presidente, para que se mudasse o parecer. Inclusive, um dos parlamentares dessa casa tece o seguinte comentário, que ele tendo 3 ou 4 vereadores a seu lado, ele faz dentro dessa casa o que quer, ele muda parecer, ele cria procurador-geral, ele bota fogo nessa Casa de Leis, faz um escambau. Então eu estive analisando, e aí eu cheguei a uma conclusão, senhor presidente, que essa criação desse procurador-geral nada mais é que para atender os interesses de boa parte dos nobres vereadores dessa casa. E eu não poderia deixar de falar isso hoje aqui nessa sessão. Eu digo a Vossa Excelência e aos demais colegas que me causou uma revolta muito grande, porque primeiro, nós somos eleitos para atender e defender os interesses da sociedade, e não para defender os interesses de meia dúzia. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação com a criação desse cargo, em um momento de crise que está passando o nosso município, em um momento de crise, onde não se tem dinheiro para dar um reajuste mínimo ao servidor público, e essa Casa de Leis cria um cargo de quase 10 mil reais para se pagar um procurador-geral, e não me pergunte, senhores, o que ele faz, porque até agora eu não descobri. E até o presente momento, eu não consegui descobrir. Mas de uma coisa, vereador Corá, essas gravações ao qual eu tive acesso, elas deixam bem claro que boa parte dos projetos, acredito eu, pelo menos aquele do mototaxista, houve pressão na Procuradoria-Geral para mudar o parecer. E nessa reunião estavam presentes 11 vereadores. E por incrível que pareça, eu não estava para defender um projeto de minha autoria. Fica aqui a minha indignação registrada neste momento, e posteriormente estarei disponibilizando a nossa mídia local as gravações sobre essa reunião. E digo mais aos senhores, quem está sofrendo com a falta de mototáxi nesse município é aquela pessoa mais carente, que muitas das vezes tem que pagar 15 reais para se deslocar do São Marcos ao centro da cidade. Senhores vereadores, fica mais ainda a minha indignação, que hoje nós temos que cortar, e nós estávamos dando um exemplo agora há pouco, da administração pública, ao qual nós pedimos para cortar na própria carne, e essa casa me cria um cargo de procurador-geral, para se ganhar quase 10 mil reais, sendo que não tem trabalho, sequer para os procuradores efetivos dessa casa. Fica aqui a minha indignação, uso essa tribuna no dia de hoje, para manifestar a minha insatisfação com relação a esse cargo. E digo mais aos senhores, eu tenho moral para falar, porque foi o único vereador que votei contrário. Obrigado.